Existem 4 fases na vida de uma mulher. Você tem a pré-menopausa, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Na pré-menopausa, a mulher ainda menstrua normalmente. Essa fase é chamada de pré-menopausa. A perimenopausa, ela fica entre a pré-menopausa e a menopausa, e aqui já acontecem alguns sintomas da menopausa. E aí você tem a menopausa. A menopausa, ela é um marco, na verdade, porque ela se caracteriza pela última menstruação. Então, quando a mulher menstruou pela última vez, aquilo é chamado de menopausa. E a pós-menopausa é o período em que a mulher não menstrua mais há pelo menos um ano ou até mais. Então a mulher passa por essas 4 fases da sua vida que dizem respeito ao ciclo menstrual, ao ciclo reprodutivo. E o problema é que a partir da menopausa, mas principalmente na pós-menopausa, a mulher tem uma perda significativa de força. E essa perda de força vai desencadear uma perda importante de equilíbrio. E aí, quando você tem uma perda significativa de força e de equilíbrio, isso aumenta as chances das mulheres serem acometidas por quedas, que é um problema de saúde pública quando nós falamos em idosos e idosas. Portanto, mulheres na pós-menopausa, que são sedentárias, que não treinam força, que não treinam equilíbrio e inclusive que não treinam flexibilidade, têm uma chance maior de cair. E se essa mulher também tiver osteopenia ou osteoporose, que é muito comum em mulheres na pós-menopausa, a chance dessa queda vir acompanhada por fraturas, como fraturas no rádio distal, no colo do fêmur, no quadril, nas vértebras, também é muito grande. Então a mulher na pós-menopausa sedentária, especificamente aquela mulher que não treina força, ela está mais predisposta a ser acometida por quedas. E não tem só esse problema. A menopausa e a pós-menopausa também trazem outros prejuízos, como modificações na composição corporal, no sentido de aumentar a quantidade de gordura corporal e reduzir a massa muscular, o que também aumenta as chances dessas mulheres desenvolverem doenças cardiovasculares e metabólicas e, portanto, aumentar o risco cardiovascular nessas mulheres. E o exercício, no caso aqui, o treino de força e equilíbrio, pode ajudar bastante a aumentar a força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade, reduzir gordura e aumentar a massa muscular, prevenindo quedas nessas mulheres e, portanto, fraturas acompanhadas dessas quedas, e pode melhorar a saúde cardiovascular e metabólica, diminuindo o risco cardiovascular. E o legal é que esse exercício ele pode ser feito em casa, com materiais alternativos relativamente baratos, e inclusive orientado à distância. E aí, o estudo que eu trago para vocês hoje foi publicado por pesquisadores do Reino Unido no ano de 2025, portanto, no ano passado. Esse estudo foi publicado na Medicine Science in Sport and Exercises. E aí, o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 70 mulheres que tinham entre 40 a 60 anos, portanto, mulheres na meia-idade, e idosas também, mas principalmente na meia-idade, e dividiram em 2 grupos. Um grupo era o grupo exercício, que foi submetido a 3 meses de musculação, e eu vou te explicar como é que foi feito esse protocolo de treinamento. E o outro grupo era o grupo controle, que não fez exercício. Essas mulheres do grupo exercício fizeram 3 meses de musculação para o corpo todo, 4 vezes por semana, e a orientação foi dada à distância. E aí esses exercícios eram feitos com faixas elásticas para os quadris, braços e tornozelos. Eram usados também pequenos halteres e caneleiras. Além dos exercícios de força, essas mulheres também faziam exercícios de controle postural e estabilidade para treinar o equilíbrio. Tinham também exercícios com peso corporal, como agachamentos, afundos e pranchas. E cada sessão de treinamento durava entre 40 a 50 minutos. E aí quais foram os resultados? Esses pesquisadores do Reino Unido observaram que essas mulheres que fizeram musculação em casa durante 3 meses, com elásticos, caneleiras, pequenos halteres que variavam aí de 1 kg a 5 quilos no máximo, que treinaram com o peso do próprio corpo, que treinaram força e também equilíbrio, tiveram aumentos na força de abdução e flexão do quadril. A abdução do quadril é quando você está em pé assim, você abre a perna. Isso aqui é a abdução do quadril. E a flexão do quadril é quando você levanta a perna, você está assim em pé e você levanta a perna fazendo isso aqui. Isso é flexão de quadril. Além dos aumentos na força muscular, essas mulheres também tiveram aumentos na capacidade de equilíbrio e aumentos na flexibilidade. Sim, a musculação ela também aumenta a flexibilidade, principalmente se ela for feita com grandes amplitudes de movimento. Se você treina musculação, não importa se na academia com pesos livres e máquinas, não importa se em casa usando o peso do próprio corpo e materiais alternativos, se você treina musculação fazendo os movimentos com grandes amplitudes de movimento, você também aumenta a flexibilidade. A musculação não aumenta apenas a força muscular e a resistência muscular localizada, mas também a flexibilidade. Mas para isso, você tem que trabalhar da maneira correta. Além dessas mulheres terem aumentos na força, no equilíbrio e na flexibilidade, elas também melhoraram a composição corporal. No caso aqui, elas reduziram o percentual de gordura e aumentaram a massa muscular, principalmente nos membros inferiores. Houve também aumentos na massa muscular dos membros superiores, mas esses aumentos foram muito mais visíveis
nos membros inferiores. Então vamos lá aos comentários, né? Esses resultados são muito importantes porque essas mulheres treinaram em casa, com materiais alternativos e relativamente baratos, com orientação à distância. E mesmo treinando dessa maneira, houve aumentos significativos na força, no equilíbrio e na flexibilidade. Isso diminui significativamente as chances de quedas nessas mulheres, principalmente nas mulheres que estão na pós-menopausa. Além disso, essas mulheres melhoraram a composição corporal. No caso aqui, reduziram a gordura corporal e aumentaram a massa muscular, o que também diminui significativamente as chances de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, ter eventos cardiovasculares e morrer por doenças e eventos cardiovasculares e doenças metabólicas. Então, no final das contas, mulheres, não importa em que fase do ciclo menstrual elas estão, não importa se é na pré-menopausa, na perimenopausa, na menopausa ou na pós-menopausa, elas precisam fazer exercício, e o destaque que eu estou dando aqui é para o exercício de força. O exercício de força precisa estar incluído na prescrição de exercício para mulheres nas suas várias fases do ciclo menstrual, principalmente em mulheres na pós-menopausa. E nessa prescrição de exercícios de força também pode estar inserido exercícios de estabilidade postural e de equilíbrio, porque as mulheres na pós-menopausa têm uma perda importante de força muscular e de equilíbrio, o que predispõe essas mulheres a um maior risco de quedas, e essas quedas podem ser acompanhadas de fraturas. Mulheres em suas diversas fases do ciclo menstrual, mas com especial atenção aqui à pós-menopausa, também precisam fazer exercício de força para melhorar a composição corporal e, com isso, diminuir as chances de doenças do coração e doenças metabólicas, reduzindo o risco cardiovascular, que é muito aumentado na pós-menopausa. E se por acaso essa mulher se sente desconfortável ao ir a uma academia, ela não gosta do ambiente de academia, o exercício de força e de equilíbrio, ele também pode ser feito em casa, com materiais alternativos. Inclusive, esses exercícios podem ser orientados à distância. Se você tem uma desculpa para começar a fazer exercício, se você sempre dá uma desculpa para não treinar, qual a desculpa agora? Você pode fazer em casa, com orientação à distância e com materiais alternativos que são relativamente baratos. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.